Então, resolvendo mais uma questão da lista de movimento uniforme, a questão foi retirada do livro de Física 1, Low, Walter e Newton, e o que ela diz? As informações seguintes são resultados de testes feitos com um determinado automóvel. E daí ela apresenta uma tabela, do consumo do automóvel em quilômetros por litro em relação à velocidade do automóvel. E depois apresenta uma tabela com a distância necessária para frear o carro em função da velocidade também, a segunda tabela aqui. Suponha que esse automóvel percorra 90 km com velocidade escalar constante nas mesmas condições do teste. A. Quanto tempo ele gasta a 120 km por hora? B. Quanto tempo ele gasta a 100 km por hora? E C. Qual é o volume de combustível consumidos nos itens A e B? E D, se o carro tivesse de girar repentinamente, quais seriam as distâncias necessárias correspondentes aos itens A e B? Bom, a gente então, para os itens A e B, a gente só tem que considerar um movimento uniforme, no item A. O que a gente tem? A gente tem aqui o carro, e esse carro vai percorrer uma distância de 90 km com uma velocidade de 120 km por hora. Então, aqui, distância, velocidade, então distância igual a velocidade vezes tempo. Na velocidade constante, podemos utilizar direto distância igual a velocidade vezes tempo. 90 igual a 120 vezes o tempo. Consequentemente, o tempo é igual a 90 dividido por 120, o que dá 3/4 ou 0,75 horas, o que equivale a 45 minutos. Resolvido o item A, é só aplicar ali a equação da distância do movimento uniforme. Para o item B, o problema é o mesmo, a distância continua sendo 90 km, só que agora ele vai um pouco mais lentamente, vai com uma velocidade de 100 km por hora. E com essa velocidade a gente pode calcular o tempo, distância igual a velocidade vezes tempo. Tempo igual a distância dividido pela velocidade. Isso aqui é igual a 90 dividido por 100, que é igual a 0,9 horas. Nesse caso, tempo vale 0,9 horas, são 54 minutos, Transformar aí de horas para minutos, só multiplicar por 60. Então, itens A e B estão resolvidos, a gente pode até anotar aqui, em quanto tempo gasta 120 km por hora, 45 minutos, e a 100 km por hora, 54 minutos. Agora, ele pede para a gente determinar qual é a quantidade de combustível gasto nos itens A e B. É interessante, que a gente não aprendeu diretamente nenhuma equação que relacione o consumo de combustível com a distância percorrida, até não tem diretamente, mas aqui, pelas informações apresentadas, certo? A gente pode perceber que o consumo está em quilômetros por litro. O que isso significa? Significa que a cada distância, qual que é a distância que ele percorre para gastar 1 litro de combustível. No caso, por exemplo, aqui a 120 km por hora, que é o primeiro item que a gente quer descobrir, ele
indica que a cada 7,33 quilômetros o carro consome 1 litro de combustível, certo? E aqui, então, percebendo até pelas unidades de medida, a gente pode ver que o consumo, que eu vou chamar simplesmente de C, é igual à distância percorrida dividido pelo volume de combustível gasto, que eu vou chamar de V. Veja, inventei essas letras, né? C representa o consumo em quilômetros por litro e V representa, nesse caso não seria um V maiúsculo, né, para diferenciar do V da velocidade, seria o volume gasto de combustível. Aqui nesse caso em litros, certo? Então, qual que é? Agora é só substituir de novo os valores. 7 para o item A, né? C, item A. O que a gente tem? 7,33 é igual à distância, que foi 90 quilômetros, dividido pelo volume em litros gasto de combustível. Nesse caso, então, né, o volume gasto de combustível pode ser escrito como 90 dividido por 7,33, o que dá um total de, difícil esse cálculo, 90 dividido por 7,33, 12,28. Próximo, 12,28, né? Já arredondei, 12,28 litros. Então significa que esse carro, né, nas condições dos testes, ele ia precisar gastar 12,28 litros para percorrer uma distância de 90 km a uma velocidade de 120 km por hora. Por outro lado, né, o consumo ele é diferente estando a 100 km por hora. Então, na verdade, a gente tem que responder aqui o item C, né, que é o item C. B, tem C. Parte do B, né, porque ele perguntou o volume consumido em cada uma das situações. Nesse caso, né, consumo é igual a distância dividido pelo volume de combustível gasto, certo? Isso aqui fica, agora o consumo é 8,63, é igual a 90 dividido pelo volume. O volume de combustível gasto é 90 dividido por 8,63, o que dá, de novo, um cálculo bem difícil, né? 90 dividido por 8,63, 10,43 litros, certo? Né? Indicando aqui que a 100 km por hora se gasta menos combustível para percorrer a mesma distância que a 120 km. Né? Então, tanto o mesmo carro a 100 e a 120 km, ele vai gastar menos combustível indo a 100 km por hora do que indo a 120. Essa informação a gente já poderia até tirar da própria tabela, né, que indica que com 1 litro de combustível a 120 km por hora, tu só consegue percorrer 7,33 km. E com o mesmo 1 litro de combustível a 100 km por hora, poderia se percorrer a distância de 8,63 km. Claro, isso vale para o carro da pergunta. Outros carros vão ter consumos diferentes, né? Mas, em geral, a partir de pelo menos 80 km por hora,
os carros costumam gastar cada vez mais combustível para percorrer as mesmas distâncias. E agora faltou o item D, né? Então vejam aqui, para o item C nós chegamos nas duas respostas, 12,28, 10,43 litros. E agora para o item D, se o carro tivesse que tirar repentinamente, quais seriam as distâncias necessárias correspondentes aos itens A e B? Bom, essa questão, pessoal, na verdade não tem que fazer cálculo nenhum, né? Ela depende só da distância necessária para a freagem em função da velocidade. Então, para o item A, como o carro estava a 120 km por hora, ele ia precisar percorrer 70,6 metros. E no item, né, e quando o carro estava a 100 km por hora, só olhar aqui na tabela, a 100 km por hora, o carro precisa percorrer uma distância de 50,15 metros para frear completamente, né? Inclusive esse fato, né, o fato de que quanto mais rápido tu tá, maior é a distância necessária para frear, é o que justifica o limite é uma das coisas que justifica os limites de velocidade nas ruas e nas rodovias, né? Então, quando tu tem uma boa visibilidade, né, tu vai conseguir ver mais longe algum obstáculo, algum acidente, alguma pessoa atravessando a rua, tu pode estar numa velocidade maior porque tu tem uma distância maior para frear. Quando a visibilidade é ruim, quando tem muitas coisas acontecendo na região, né, tu vai ter menos distância para conseguir frear, então tu precisa estar a uma velocidade menor. E por isso que os limites de velocidade vão ser, né, menores para lugares com menos visibilidade ou com mais coisas acontecendo, né, com mais trânsito de pessoas, né, preciso manter velocidades menores. Então, acho que dessa questão aí, essa é uma questão bastante extensa, né, mas acho que a grande dificuldade dessa questão está no item C, que é conseguir deduzir que a relação entre o consumo, né, entre o consumo, o volume gasto de combustível e a distância percorrida, né, poderia ser dada por esta expressão, né, que eu coloquei aqui, certo? De resto, né, acho que os itens A e B são itens que a gente já fez vários exercícios sobre isso, que só aplicar a equação, né, da distância no MRU, distância com a velocidade vezes tempo. E o item D também tinha que interpretar, né, perceber que era só interpretar a tabela, a segunda tabela. Tranquilo? Agradeço a todos pela atenção, tenham um ótimo dia, até mais.